O Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 67 ao 69, diz assim: Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. A resposta de Pedro à pergunta de Jesus será o nosso tema desta noite, que é: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Todos nós estamos indo para alguém ou indo para algum lugar. Estamos sempre em direção, em busca de respostas para a vida, em busca de direção, visão, inspiração, propósito. Isso é algo que nós estamos, mesmo que inconscientemente, nós estamos sempre buscando, estamos sempre sendo atinados, estamos sempre sendo atraídos a alguém ou a alguma coisa. E o nosso entendimento e a nossa compreensão do que é vida eterna, do que Pedro falou aqui, tu tem as palavras da vida eterna. Então, nosso entendimento e compreensão do que é a vida eterna será refletido, será ecoado, será repercutido em nossas vidas. Nossas vidas serão, então, uma manifestação do nosso entendimento do que seria vida eterna. Para aqueles que não acreditam na vida eterna, não acreditam em Deus, não acreditam na verdade, o que acontece é que eles vão ter sim o entendimento de que a vida nada mais é do que um acidente astral. É um por acaso. Nós somos fruto, produto, vida na terra não foi criada por Deus, mas é apenas um acidente que trouxe, criou, metabolizou, resultou, aí depende do que a pessoa acredita, vida na terra. Eles creem que a vida nada mais é do que uma aberração biológica, caprichosa do azar ou da sorte. Tudo é por acaso, tudo aconteceu sem desígnio, sem um criador, sem um propósito, simplesmente aconteceu, uma reação bioquímica e que resultou em toda a natureza. E quem assim acredita vai encarar a sua vida com o descaso e a irresponsabilidade de um ser inconsequente, de um ser que não tem responsabilidade perante um Deus Criador. A Bíblia chama tais pessoas de tolos. De tolos. Lá no Salmo 10, no versículo 4, diz assim: pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus, todas as suas cogitações são que não há Deus. Quem pensa assim? O ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que só comete impiedade, aquele que não quer saber de Deus. Por quê? Porque todas as suas cogitações, todos os seus pensamentos, seus raciocínios, tudo que passa pelo filtro da mente e do coração dele, é de que não há Deus. Então, se não há Deus, eu posso fazer o que eu quiser, viver como eu quiser, nada haverá consequência, não responderei a ninguém, porque toda a sua cogitação é que não há um Deus. No Salmo 14, versículo 1, disse o nécio no seu coração, nécio é outra palavra para tolo, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Agora veja o resultado, não há Deus, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então, quando o tolo e o ímpio falam não há Deus, todos os seus pensamentos e decisões são equacionadas com o variável de que não há Deus, então ele vai se tornar abominável, ele vai ter se corrompido e não há ninguém que faça o bem. Suas obras se tornam abomináveis. Por quê? Porque não há Deus. Não há uma âncora, não há uma bússola, não há absoluto, não há uma referência do bem. E quando isso acontece, então, nós temos o entendimento falhos do que é a vida eterna.
Por outro lado, nós que conhecemos a vida eterna, nós que acreditamos que há um Deus, nós que incluímos Deus em todas as nossas cogitações. O que é cogitação? Tudo aquilo que você pensa, que você decide, a forma que você raciocina, é que há um Deus, e isso vai ser refletido em nossas decisões. E nós poderemos então conhecer e crer na vida eterna, e nós saberemos e poderemos crer na verdade, como Pedro falou, e nós temos crido e conhecido. Crido e conhecido o quê? As palavras da vida eterna. De quem? De Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então, esse conhecimento de que há um Deus, de que há verdade, de que há uma referência moral absoluta, ela vai afetar e vai transparecer em nossas vidas, nas nossas decisões, nas nossas direções e no nosso destino, tanto temporal aqui nesta vida, quanto, é claro, no eterno, também na vida eterna. Mas para quem estamos indo então, fica a pergunta: aonde você está indo buscar as palavras da vida eterna? As palavras que vão ser o seu guia, vão ser a sua bússola, vão ser o seu norte, vão ser aquilo pelo qual você cogita, decide, pensa, raciocina em sua mente. Aonde estão estas palavras? Nós somos seres eternos. O nosso corpo é finito. O nosso corpo vai ser transformado, é verdade, mas esse corpo aqui atual que nós temos, ele é finito. Ele vai morrer. Mas a nossa alma, e se você é salvo, o seu espírito também é eterno. O homem que não crê em Deus, o homem perdido, o homem natural, ele não tem um espírito porque não tem um novo nascimento, mas ele tem uma alma. E essa alma, ela é eterna. A alma, ela não morre. A alma, ela não dorme, como muitos de forma errada acreditam, que o sono da alma. Não tem sono da alma. A alma é eterna. A alma, ela vai existir neste corpo, ou, se esse corpo morrer, fora do corpo, ou no céu, ou no inferno. Mas a alma é eterna. E nós somos seres eternos. E nosso destino final será a vida eterna, ou a morte eterna. Ou a vida eterna, ou a morte eterna. Mas temos que entender que tanto a vida eterna quanto a morte eterna, ela começa nessa vida. Se você não é salvo, você já está condenado. E se você é salvo, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, a vida eterna, a morte eterna, elas são uma continuação da nossa existência aqui, hoje, nesse corpo. Mas a vida eterna, se você é salvo, você já tem a vida eterna. Não é que você vai ter quando morrer, você já tem a vida eterna. E se você não é salvo, você já está morto eternamente, até você receber a Cristo e você crer em Cristo, você ser salvo. Aí você então vai das trevas para a luz e você terá a vida eterna. Mas estamos caminhando. Se você é salvo, você está caminhando já na trilha da vida eterna. Mas ambos começam aqui na terra. E Pedro disse: a quem iremos nós? Você é a fonte, Jesus. Você tem as palavras da vida eterna. Então eu quero hoje deliberar rapidamente sobre algumas perguntas em relação a essa questão: para quem iremos nós? Olha comigo no versículo 67 que nós lemos. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Isso aqui dá um pouquinho do contexto do texto que nós lemos. A gente leu do versículo 67. Mas Jesus havia perguntado antes: quereis vós também retirar-vos? Por que quereis vós também? Porque havia todo um grupo de discípulos que havia se retirado, havia deixado Cristo. E eu pergunto: o que nos levaria, o que lhe levaria a se afastar de Cristo, a se afastar da sua palavra, se afastar das palavras da vida eterna? O que seria necessário acontecer para que a gente tomasse essa decisão? Do ponto de vista de Deus, da parte de Deus, o que pode nos separar do amor de Cristo, da verdade? O apóstolo fala em Romanos 8, versículo 38, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, da parte de Deus, tudo isso aqui é da parte de Deus. Deus está dizendo, nada vai separar vocês de mim. Nada vai nos separar de Deus. Note que nessa lista, no versículo 38 e 39 de Romanos 8, todas estas coisas que não vão nos separar, são todas coisas espirituais e transcendentais. Por exemplo, fala sobre nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura. Eu acredito que essa altura se refere ao céu, nem a profundidade, se referindo ao inferno. Ou seja, não há nada no céu, nem no inferno. Não há nada que nos separará, nem o porvir, o futuro, nem o presente, nem outra criatura. Quer dizer isso, nem outra coisa criada. Então não existe nada criado que vai nos separar do amor de Deus. Isso da parte de Deus. Agora, o versículo 35, se você voltar um pouquinho, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Isso são coisas que podem nos separar do amor de Deus. E você note que essa lista é composta de coisas físicas e temporais. Não há nada espiritual ou transcendental nessa lista. É vida, morte, angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. São todas coisas desta vida, são todas coisas físicas. E o que será que nos separa? Da parte de Deus não há nada criado que vai nos separar do amor de Deus. Vai nos separar de Deus. Da parte dele. Não te deixarei, nem te abandonarei. Nós somos comprados, pertencemos a Cristo, foi pago um alto preço por nós. Nada nos separará do ponto de vista de Deus, mas do nosso ponto de vista. Será que uma dessas coisas, será que tribulação, angústia, vai causar você a ir? Para onde iremos? Por que deixaríamos Cristo? Se angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Interessante ver que fome, nudez e perigo. Será que por algum interesse material, financeiro, temporal, nós deixaríamos? Iríamos em busca de outras palavras? Por alguma vantagem ou segurança nesta vida? Lá em João, capítulo 6, aquilo que causou, no contexto do nosso texto, o que causou as pessoas a deixarem Cristo. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? O que causou essas outras pessoas a se retirarem? Não foi angústia, nem tribulação, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. O que foi que causou essas pessoas a se retirarem, a deixarem, a se afastarem, a se separarem de Cristo, a abandonarem Cristo, a buscar outras palavras de outras fontes? O que foi que causou isso? Se você olhar no versículo 60 de João 6, nós vamos entender o que foi que causou essa debandada, essa retirada. Versículo 60 de João 6. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? O que foi que fez pessoas deixarem, se retirarem de Cristo? Eles ficaram escandalizados, chocados com uma doutrina que ele ensinava. A doutrina não é importante, se tratava, entre outras coisas, de falar sobre o alimento do céu, tinha que comer a carne dele, beber o sangue dele. Obviamente, ele não estava falando isso de forma literal. Mas esse e outros ensinos que ele vinha ensinando causou muitos dos seus seguidores, muitos dos seus discípulos, a se escandalizar e a se retirar. Eles não entendiam e não aceitavam, e por isso se escandalizaram e se retiraram. Aí Jesus virou para os 12 e falou, vocês 12 também vão se retirar? Vocês 12 também vão me deixar? E Pedro disse, para onde iremos, Senhor? Se deixarmos a ti, aonde vamos?
tu tens as palavras da vida eterna. Se retirar para onde? Tenha muito cuidado, portanto, para não se escandalizar. Tenha muito cuidado para não discordar de algo que você não entende ou não compreende ainda. Ainda. Muitas vezes, crentes se retiram de Deus escandalizados porque tem alguma doutrina, alguma verdade que eles não concordam, porque não entendem, não aceitam, e eles se retiram. Eles deixam. Mas se eles persistissem, se eles obedecessem, eles iriam entender, eles iriam compreender, e o escândalo e o tropeço não seria mais um problema. Nós lemos no Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. É triste ver que muitas vezes o crente não tem entendimento porque ele não está obedecendo. E como ele não está obedecendo, não está tendo entendimento, ele se escandaliza, ele se choca, ele não aceita e acaba se afastando das palavras da vida eterna. Se afasta da fonte da sabedoria. O ser humano entende tudo ao contrário. O ser humano diz assim, quando eu entender e eu concordar, aí talvez eu faça. Deus fala o contrário. Deus fala, obedeça que você vai entender. Faça que você vai compreender. Se nós simplesmente obedecemos os mandamentos, se apenas andarmos no caminho de Deus, quando nós entendemos e compreendemos, estamos nos debilitando, nos colocando em desvantagem. Porque o entendimento vem depois da obediência. Nós cumprimos para entender e não entender para cumprir. E aqui Jesus havia apresentado em João capítulo 6 algumas doutrinas difíceis de serem entendidas para a grande maioria, não para Pedro, não para os 12. Pedro ali falou representando os 12 já eram mais maduros, os 12 já entendiam, já tinham visto umas coisas com Cristo. Os 12 não se escandalizaram, os 12 não o deixaram. E quando Jesus perguntou, vocês também vão me deixar? Pedro, tomando a frente, falou, a quem iremos? Nós. Ele falou por todos os 12. A quem nós iremos? Nós. Mas o outro grupo que deixou, aquele grupo, ele não tinha experiência, ele não tinha entendimento, porque não haviam convivido e persistido. Pedro, no seu primeiro encontro com Jesus, Jesus falou, Pedro, jogue as redes no mar. Pedro, sendo um excelente pescador, anos na sua profissão, a noite inteira não pegou nem um peixinho, nada. Falou, Senhor, olha, faz o seguinte, você está mandando, eu vou baixar uma rede. Mas eu não peguei nada. Veja só, Pedro não estava entendendo, não estava compreendendo o mandamento de Cristo. Ele quase que não obedece. Ele obedeceu parcialmente. Jesus falou, lance as redes. Ele lançou uma. Foi imparcial a obediência, mas ele obedeceu. Você concorda comigo que por ele ter obedecido, por ele ter cumprido o mandamento, ele entendeu, ele teve entendimento quando o navio, o barco dele quase afunda de tanto peixe? Que a rede quase se rasga de tanto peixe? Bom entendimento tem os que cumprem o mandamento. Quando nós obedecemos, nós vamos entender. Pedro já havia visto isso, Pedro já havia visto outras coisas, e Pedro falou, a quem iremos nós? Nós temos crido e conhecido. Essa palavra conhecida é interessante, vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus.
Deus Altíssimo. Nós não vamos para canto nenhum. Os outros não tinham essa maturidade e eles se escandalizaram e deixaram de seguir a Cristo. Obedeça. Se dê oportunidade de vir a entender. Como? Obedecendo. Mas quando nós cruzamos os braços, não entendo, não compreendo, não gosto, e tenho raiva de quem gosta, tem essa também. Eu não vou fazer. Nós podemos fazer assim. Só que você não vai entender, você não vai progredir, você não vai crescer, você está parando, você está se colocando em desvantagem. Então sempre se dê a oportunidade de compreender. Como? Obedecendo. E o entendimento vem depois de obedecer. Olhe comigo para o versículo 68, a resposta de Pedro a Jesus. A quem iremos nós? O que nos levaria a nos retirar? Um escândalo talvez? Se somos escandalizados por alguma doutrina que não compreendemos, para onde vamos? Aonde iremos nos retirar? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Muitos se retiram e se afastam, porque nunca conheceram, nunca creram, nunca entenderam. Então eles se retiram e vão buscar palavras em pessoas e lugares errados. E não em Cristo. Se nós nos retirarmos, efetivamente, independente de onde que nós vamos, nós estaremos nos afastando de Cristo. Entenda, o diabo, ele é muito generoso nas suas opções. Ele diz o seguinte, faça o que você quiser, só não lá. Você pode tomar qualquer caminho, direção, destino que você bem queira. Ele só quer tirar você e eu de um caminho, o de Cristo. O resto, ele está se lixando. Ele não quer saber se você vai para a igreja católica, para o centro de Umbanda, para o centro espírita, vai ser muçulmano, sikh. Ele não está interessado. Não está nem aí. Vai ser ateu? Pode ser ateu, pode ser o que você bem quiser. Só não seja um seguidor de Cristo. Só não seja alguém que ouve as palavras da vida eterna. O resto, Cristo é o contrário. Cristo fala, eu sou a verdade, o caminho, a vida. Eu, só tem eu. Não há um outro Deus. Nossa, como Deus é exclusivista, intolerante, egoísta. Se você quiser pensar assim, fique à vontade. Mas Deus tem um caminho, o seu caminho. O diabo tem qualquer caminho, menos esse caminho. Então, aonde nos retiraremos? Se não iremos a Cristo, a quem iremos? Para onde? Para que lugar? Que pessoa? Tal lugar ou tal pessoa vai nos atrair com a promessa de palavras da vida eterna, que não são palavras da vida eterna, coisa nenhuma, porque só Cristo tem as palavras da vida eterna. Mas esses outros lugares e pessoas vão querer nos enganar e nos atrair e nos seduzir com falsas palavras da vida eterna, com promessas de liberdade, promessas de paz, promessas de sucesso, promessas de bênçãos. Mas a promessa verdadeira só está em Cristo. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você vai ver em João 1:1 que a palavra verbo, as 3 vezes que ocorre, todas elas são com V maiúsculo. Este verbo está se referindo diretamente e pessoalmente a Cristo. Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. Quando Pedro falou, tu tens as palavras da vida eterna, na realidade, Jesus é a palavra da vida eterna. Ele é a personificação das palavras da vida eterna. Então, se deixar Cristo, se nos retirarmos, aonde iremos? Seja de onde for, não vai ser com as palavras da vida eterna. João 3,19. E a condenação é esta,
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Para quem ou para onde nós iremos se deixarmos Cristo? Nós vamos para as trevas. Simples. Nós não vamos para a luz. Cristo é o verbo, Cristo é a luz. Só que o ser humano, ele não quer a luz, ele rejeita a luz, como nós lemos aqui. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Suas obras eram más. E quando você vai para a luz, as suas obras são expostas. Quando você vai para a luz, essa luz, ela brilha em nosso coração, em nossas vidas, e ela aponta e mostra e nos convence daquilo que é mal em nossa vida. Que todos nós temos. Mas o homem natural, o homem carnal, ele não quer isso. Ele quer se esconder nas sombras, ele quer se esconder nas trevas, para que as suas obras não sejam reveladas, não sejam expostas, não sejam acusadas. Então, quando a luz da palavra brilha na sua vida, ele traz a convicção de algo na sua vida que Deus quer que você mude, uma de duas coisas vai acontecer. Você vai ir para a luz, abraçar a luz, ou você vai rejeitar. Aqueles discípulos se afastaram, se escandalizaram e deixaram. Jesus falou, vocês também vão me deixar? Para onde iremos? Se você é a vida, se você é a luz, aonde iremos? Iremos para as trevas. Sempre que rejeitamos a Cristo, em qualquer decisão. Talvez você não rejeite a Cristo em tudo, em cada aspecto da sua vida, mas se tem alguma área da sua vida, alguma área da minha vida, onde nós dizemos, eu não quero a luz nessa área, eu não quero obedecer nessa área, eu não quero Cristo nessa área, você está convidando trevas naquela área. Você está colocando fora do seu alcance o entendimento do que, por que aquilo é importante. Você está se privando do conhecimento. Por isso que nós não devemos esperar compreender e entender tudo para cumprir. Cumpra. Ah, pastor, mas isso é uma fé cega? Não, não é cega, porque você está indo para a luz, você está seguindo a Cristo. Ou você acha que você não pode confiar em Cristo? Você não pode confiar em Deus? Você acha que Deus quer alguma coisa ruim para você? Que Deus quer atrapalhar a sua vida, Deus quer piorar a sua vida. Deus quer acabar com a sua vida. Ah, não posso seguir Deus, que Deus vai complicar, vai acabar com o meu barato, vai acabar com a minha vida. Eu estou mais seguro nas trevas, eu estou mais seguro longe. As palavras da vida eterna são rejeitadas quando são contrárias ao que nós queremos crer. Muito crente fala, ah pastor, eu não acredito nisso. Não. O que o crente está dizendo é, eu não quero acreditar nisso. Eu penso diferente. E você tem todo o direito de pensar do jeito que você bem quiser. Mas também você tem toda a obrigação de colher os frutos da sua decisão. Tem muita gente, você tenta pregar o evangelho, você tenta mostrar que a salvação é por Cristo, pela graça, isento das nossas obras, é tudo pelo que Cristo fez na cruz. E a sua ressurreição. Ah, mas eu acho que assim... Não, eu acho... Não, Deus não está interessado no que você acha. Ele fala, minha salvação é essa, quer? Ah, mas porque eu acho... Ninguém perguntou o que você acha. Ah, não, eu vou ficar com a minha religião, com a minha igreja, eu vou ficar com o meu padre, pastor, o meu monge, o meu guru falou. Pode ficar. E por toda a eternidade você vai lembrar dessa rejeição, enquanto estiver no lago de fogo. Isso não podemos escapar. Igualmente, para os salvos que optam, escolhem a rejeitar o que Deus fala, você pode rejeitar. Vai perder salvação? Não vai perder salvação. Salvação, você não ganhou ela, você não mereceu ela, você não comprou ela, você ganhou de graça. É um presente.
E como diz, um presente que não é dado, então não é presente. Presente que pode ser tomado de volta não é presente. Foi emprestado. Mesmo você e eu que fomos salvos, nós podemos escolher rejeitar certas coisas das palavras da vida eterna, mas nós vamos pagar o preço por isso. Vai ter as consequências. Nós temos o direito de escolher, mas nós não temos o direito de não ter que pagar o preço, não pagar as consequências das nossas escolhas. Então, para onde iremos nos retirar? Quando pessoas são corrigidas e reprovadas e convencidas de que estão fazendo mal, não deveria haver cogitação alternativa à fonte da verdade. Por exemplo, eu estou lendo minha Bíblia, ouvindo uma pregação, Deus me mostra alguma coisa, Deus fala no meu coração, Deus aponta alguma coisa, coloca o dedo na ferida. Nunca deve ser uma opção na nossa mente, no nosso coração, dizer, mas eu não creio assim. Mas eu não é isso que eu acredito. Mas isso eu não vou fazer. Você pode fazer, mas não deveria. Nós devemos mudar ante a palavra de Deus e não o contrário. Pastor, porque a Bíblia é um livro muito antigo, foi escrito muitos anos atrás. Então, nosso Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre. E que tal essa? Mas a Bíblia foi escrita por homens. Tá, me diga uma coisa. Qual outra coisa nesse mundo não foi escrito por homens? Você toma remédio? Você sabe ler e escrever? Você lê livros? Você foi para a escola, faculdade, aprendeu alguma coisa? Quem escreveu tudo isso? Homens. A Bíblia foi escrita por homens, inspirados e guiados por Deus. Aí que está a diferença. Marcos 7, versículo 9. Nunca troque as palavras da vida eterna pelas palavras do mundo. Marcos 7, 9. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Que é perfeito. Jesus falando aos fariseus, eles vinham com o que eles achavam, o que eles determinavam. Jesus falou, vocês estão invalidando as palavras da vida eterna para honrar as vossas palavras, as vossas tradições, os vossos costumes. Nunca seja culpado de fazer algo, mas pastor, está todo mundo fazendo. Sabe o que é isso? É a vossa tradição. Invalidais a palavra de Deus. Você diz que a palavra de Deus está errado para dar razão às tradições dos homens. Colossenses 2,8. Tende cuidado. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tem muita gente que faz isso, segue a tradição dos homens, rudimento dos mundos, filosofias humanas. Mas quando é de Cristo, foi escrito por homens. Não cometa esse erro. A quem iremos nós? Se nós deixarmos Cristo, nós vamos para as trevas, nós vamos para o mundo, nós vamos para a tradição, filosofia, rudimento, mundano de homens. É para onde iremos. Quem se aparta de Deus, tem um problema aqui, Hebreus 13, 12. Vede, irmão, que nunca haja em qualquer um de vós coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Quando o crente se aparta do Deus vivo, o problema não é com Deus. Note, se apartar. Não foi que Deus deixou eles. Eles deixaram Deus. Por quê? Um coração mau e infiel. Porque o mundo rejeitou a luz, porque suas obras eram más. Quando nós temos obra más, fruto de um coração infiel, fruto de um coração mau,
nós vamos nos apartar, nos separar, nos distanciar de Deus. Para onde iremos? Para a impiedade. Olha no versículo 69 de João 6. Aonde iremos nós? Para o mundo, para as trevas. O que nos levaria a nos retirarmos? Algum escândalo, alguma doutrina que não entendemos? Algum interesse, espada, nudez, fome, perseguição? E no versículo 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. A última pergunta que eu quero fazer hoje é isso. Em que vamos crer? Aquele grupo de discípulos que deixaram, se retiraram, o que eles vão crer agora? Se estão rejeitando a Cristo, o que eles vão crer? Eu tinha mencionado agora há pouco, onde Pedro fala, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Essa palavra conhecido é uma palavra interessante. É a palavra grega ginosko. A palavra ginosko, ela significa ter certeza absoluta. Quer dizer, saber sem dúvida alguma. É ter um conhecimento, uma certeza total, completa. Essa palavra não é uma palavra, esse conhecido, não é uma palavra que se refere ao intelecto, que se trata do mental, do acadêmico, não é um conhecer acadêmico, intelectual, da mente. Essa palavra conhecido se refere ao coração, de uma certeza, uma convicção absoluta. O que Pedro está dizendo aqui, nós temos crido e conhecido, nós temos crido e nós sabemos, nós conhecemos que tu és o Filho de Deus. Não existe dúvida alguma. Não existe dúvida, não há sombra de dúvida. Nós temos crido e nós sabemos, nós conhecemos. Aqueles outros que se afastaram, não. Agora veja a diferença. Quem não tem essa certeza absoluta, quando vem um escândalo, quando vem alguma coisa que eles não entendem, quando vem a convicção do pecado, quando vem a afronta da admoestação bíblica, quem não tem esse conhecimento certo, absoluto, se afasta. Quem tem esse conhecimento absoluto, total, sem dúvida, fala, eu não estou gostando, mas eu não tenho para onde ir. Eu não estou entendendo. Vou dizer um exemplo pessoal. Eu fui salvo em 1991. Em 1997, eu entrei na igreja do pastor David Soul. Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja batista de verdade, com B maiúsculo, com doutrina bíblica correta. Eu confesso. A primeira vez que eu entrei na igreja, eu fui confrontado. Não pelo pastor, mas pela pregação do pastor. O pastor não sabia quem eu era, nem sabia meu nome. Mas aquilo eu fui confrontado. Quer saber uma das coisas com que eu fui confrontado? Eu entrei, eu vou confessar meus pecados, me perdoem, seu pastor. Ele era jovem e tolo. Bom, ele já não é mais jovem, mas enfim. Eu entrei naquela igreja carregando na minha mão uma Bíblia versão NVI. Uma versão da Bíblia francamente esdrúxula. Você tem uma? Me dê que eu queime na sua frente e dê uma Bíblia de verdade. Tá? Começa por aí. Eu tinha uma Bíblia versão NVI. Me perdoem, eu não sabia, me perdoem. Muita gente se vem para um culto e fala, a Bíblia que você está usando não vale nada. Sabe o que eles fariam? Eu vou sair dessa igreja, não volto nunca mais. Ele falou mal da minha Bíblia. Ele sabe quanto eu paguei por essa Bíblia? Eu paguei. Qual foi a minha reação? Tem muita coisa que eu estou vendo aqui nessa igreja. Para mim é novo e eu não estou entendendo. Eu nem sei se eu estou gostando. Mas eu falei com o Pedro, aonde eu irei? Porque eu não gostei de muita coisa, mas eu ouvi e ouvi muita coisa que eu conhecia e sabia que era de Deus. Então eu não rejeitei tudo por causa de uma, duas ou três coisas. Eu persisti.
Eu investiguei, com o coração aberto, com a mente aberta, orando, Deus, me mostra a verdade. Eu nunca vi isso, nunca fui encarado com isso. Como é que é essa história? E quanto mais eu pesquisava, estudava, mais eu fiquei convencido. Muita gente não faz isso. Muita gente faz assim, ó. De jeito nenhum. Mas nem que me bata. Não vou. Não quero, não sei, não entendo, não quero, não vou. E resultado, nunca vem ao entendimento. Por quê? Porque não tenho obediência. Não tenho a sujeição. E o entendimento não vem. E quando vem algum problema, algum escândalo, eles se afastam. Espada, perseguição, fome, nudez, tribulação. Muito crente fraco. Vem a tribulação no trabalho, em casa, o vizinho, logo larga tudo. Por quê? Porque não tem raiz, não tem entendimento. Não se prive do conhecimento e do entendimento, da compreensão. Muitas vezes crentes desobedecem devido a uma fé falha. Eles não têm crido e, portanto, não têm conhecido. Não têm conhecido. Como comprovar o conhecido se eles não têm crido? Como que eles vão comprovar se eles não acreditam? Pedro falou, nós temos primeiro crido e conhecido. Para conhecer, ter aquela certeza absoluta, você precisa crer. O que é crer? Crer é você saber, acreditar e fazer. É o que Tiago chamou de uma fé morta. Uma fé que você sabe, mas não crê, você não tem obras, você não vai fazer. Isso é uma fé morta. Por quê? Porque não é completa. Não surtiu efeito. Não trouxe vida ou manifestação de nada. Pedro falou, nós temos crido e conhecido. Esse conhecido é aquela certeza absoluta, total. Por quê? Porque comprovou. É comprovado. Hoje eu sei muitas coisas comprovadamente. Sabe aquela paz que excede todo o entendimento que a Bíblia fala? Essa paz que excede todo o entendimento, ela é fruto de alguém que tem crido e conhecido. Já passou por tribulações e problemas, já passou por situações em que humanamente não tinha como, mas Deus fez. Então nós temos crido e conhecido. Quando vem um problema, pode vir. Agora, quem não tem crido e conhecido, quando vem um ventinho, corre, socorro, pânico. Por quê? Porque não tem conhecido. Nunca comprovaram o que tem crido. Nunca tem comprovado. Quando nós cremos corretamente, nós vamos conhecer corretamente. Olha comigo no Salmo 34, versículo 8. Inclusive eu falei sobre esse texto um tempo atrás, recentemente. E tem a ver com esse crido e conhecido que Pedro falou. O Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Confia. Provai e vede. O que esse versículo está dizendo é o seguinte: comprove que Deus é bom e seja abençoado por Ele. Comprove que Deus é bom. Provai e vede. O que é isso? É comprove. Comprove. Não acredita? Comprove. Deus fala para fazer isso. Eu não acredito. Comprove. Como? Provai e vede. Faça e você vai ver. Deus quer o seu bem, Deus não quer o seu mal. Ai, mas eu não gosto. Você não sabe. Eu vou dar um outro exemplo que eu dei outro dia. Não tem coisa que me irrita mais do que você falar, prove isso. Temos até, inclusive, a saudosa Adriele, que se recusava a provar coisas. Quem lembra da irmã Adriele? Pois é, a irmã Adriele nunca provou melancia na vida.
Estou mentindo? Não. Ela dizia que melancia tem gosto de cebola. Ela também nunca comeu cebola. Calma aí, você nunca comeu cebola nem melancia, mas sabe que um tem o gosto do outro. Como é que é isso? Provai e vede. Não, pastor, mas eu não vou gostar disso. Já provou? Não. Então provai e vede, criatura. Provai e vede que o Senhor é bom. Ah, mas eu não quero. Provai e vede. Muito irritante. Está pagando pato, mas serve. Gente, na vida cristã tem muito crente que faz isso. Pastor, eu não quero isso. Eu não gosto, eu não vejo como. Prove e veja. Vamos evangelizar. Ah, pastor, nunca fui. Eu também. Havia um dia que eu nunca fui, até que eu fui, aí mudou. Ah, que eu não vou gostar. Bom, mesmo que não gostar, vá, porque é um mandamento. Mas quando você vai, algo impressionante acontece. Você começa a entender, mas não só entendimento, você começa a gostar. Você começa a gostar de estar compartilhando o Evangelho, falando do eterno para as pessoas. E por vezes elas aceitam a Cristo e você foi o responsável pelaquela decisão. Pastor, nunca fiz isso, eu acho que eu nunca vou gostar de fazer. Provai e vede. Provai e vede. Pastor, lê a Bíblia todo dia, eu não entendo como isso vai. Provai e vede. Ah, eu vi pregação, provai e vede. Ah, orar, provai e vede. Qualquer decisão, não interessa o que seja, qualquer decisão, provai e vede. Muita gente não prova. E nunca vai ver. Não cumpre o mandamento, nunca vai entender. Só para realçar aqui, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Bem-aventurado. Olhe comigo em Efésios 2, versículo 2. Essa palavra provar, antes de ir para lá, deixa eu explicar. Essa palavra provar, provar e vede, é uma palavra hebraica, que não interessa, mas é uma palavra hebraica que toda vez que ela é usada, com exceção de uma vez, em Provérbios 31, quando fala sobre a mulher virtuosa. Não consigo nem falar direito isso. A mulher virtuosa. É a única exceção. Todas as outras ocasiões que usa essa palavra provai, está falando sobre provar comida, saborear, experimentar. É literalmente o exemplo que eu dei. Quer provar essa fruta, essa comida, Não, eu não gosto. Essa palavra provar quer dizer isso. Saboreie, experimente, dê uma mordida, prove. Mas enfim. O que nós não devemos provar é provar o que o mundo tem a oferecer. O que a carne tem a oferecer e o que o diabo tem a oferecer. Efésios 2:2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. O crente tem 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Aqui nós temos o mundo, temos o príncipe das potestades e temos a vontade da carne e os pensamentos da carne. Não devemos provar. Porque se você provar, você vai ver que não é bom. É como você provar
uma comida estragada. Você provar alguma coisa que não vai lhe fazer bem, provar e vede. O mundo, a carne e o diabo não vão lhe fazer bem. Não vão me fazer bem. Então não devemos provar. Então, aonde iremos? Em quem nós vamos crer? Se nós nos retirarmos, aonde iremos deixarmos as palavras da vida que está em Cristo? Se nós desobedecermos, recusarmos, ficarmos escandalizados, porque estamos olhando e namorando, estamos enfeitiçados e maravilhados com o mundo, com a carne, com o diabo. É de lá que todos nós vimos, todos nós andávamos, mas não agora. Agora que nós temos as palavras da vida eterna, devemos nos apegar e provar. Nunca deixe de provar aquilo que Deus traz para você. O que Ele trouxer, prove. Foi o que eu fiz. Eu já era crente há uns, alguns anos, 5, 6 anos. E Deus me serviu um monte de coisas que eu não entendia. Aí vem coisas que eu não compreendia. Eu não fiz. Se eu tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje. Provar e ver que o Senhor, Ele é bom. Você não sabe o que você está perdendo. Do que você está se privando. Das bênçãos, das delícias, das maravilhas. Simplesmente porque, não quero provar não. Eu não quero provar e ver que Deus é bom. Tá bom como tá, deixa quieto. Faça isso. Não limite Deus. Não deixemos nada ficar entre nós e a palavra de Deus. Nada. Não seja escandalizado por aquilo que você não conhece. Não deixe de provar e conhecer que as coisas de Deus são boas. São perfeitas e agradáveis, segundo Romanos 12. E digamos como Pedro: Senhor, para quem iremos nós?